as mulheres, por isso elas eram... porque elas tinham um ímpeto que não era muito controlável, elas não seriam tão boas porque elas eram mais emocionais, então elas não poderiam participar tanto de política, etc, etc. Que isso pra mim é uma das questões que sempre me incomoda, assim, quando eu falo, peraí, mas os caras não conseguem se segurar, mas eles são lógicos? Não é que eles não eram lógicos? Se eles são lógicos, como assim, gente? Como que a gente funciona essa regra aqui? E na Idade Média era, não, homens são pouco, eles não têm esses impulsos, isso é coisa de mulher que fica corrompendo os pobres. Entendi. Eles estão lá bonzinhos e a gente que corrompe. Entendi. Deixa eu ver se o pessoal tem perguntas até agora sobre o que a gente já falou. Nossa, que a gente falou horrores, né? Essa imagem de sucubus e íncubus, ó. Essa tá legal. Tá bonita essa. Manda aí enquanto eu vou pegar um suquinho lá. Show. A gente tem uma pergunta aqui da Patrícia Lima. Ela perguntou o seguinte: quais são os equívocos mais comuns que as pessoas têm quando se fala do diabo, né? Do demônio? Mais comum. Olha, eu falando de boca cheia, que absurdo. Imagina, fica à vontade. Esse é um equívoco comum de podcast, não de diabo, né? Então, eu acho que um dos equívocos mais comuns, e eu veria esse como um dos principais problemas, é a gente achar que sempre foi assim. Que o que a gente ouve hoje na igreja, ou na mídia, ou no filme, é a verdade que sempre foi assim. Porque em história, a gente... E daí eu não tô aqui dizendo, não tem verdade. Não, tem verdade. Tem pesquisa. Tudo que eu falei até agora são coisas muito bem embasadas, cheias de fonte, que eu não vou ficar entediando todo mundo com isso. Sim. Mas é muito importante saber que em cada período as coisas são diferentes. Então não tem como dizer, como que é o demônio real? Real hoje, mas há 200 anos atrás era de outro jeito. Há 1000 anos atrás era de outro jeito. Mas e o texto real? A gente tem cópias. Na antiguidade você tem mais de uma cópia do mesmo texto. Então você tem uma variação aí. Então eu diria que a coisa mais estranha que as pessoas entendem sobre o demônio é assumir que os demônios sempre existiram do jeito que a gente pensa hoje em dia e que eles estão descritos na Bíblia do jeito que a gente entende. Tupá, mas tem... se eu pegar a minha Bíblia agora, né, fazer um desafio para as pessoas, pega a sua Bíblia agora e abre e vai ter uma referência a demônio? Vai ter uma referência a demônio. Mas a gente tem que lembrar que a gente está trabalhando com uma tradução. Eu preciso saber, se a gente voltar no texto original, vai estar escrito demônio ou essa tradução que traduziu para demônio? Esse é o ponto número 1. E o ponto número 2, o que a gente chama de Novo Testamento é onde você tem muito mais descrição de demônio, mas não tem uma descrição física. Mamon, Belial, tal, não estão lá. Isso é interpretação posterior. Show, a gente tem mais uma aqui do Diego. Ele falou o seguinte: gostaria de saber a sua opinião sobre a Chave Menor de Salomão. É mesmo uma obra de ficção ou não? O autor realmente é desconhecido? Então, a Chave Menor de Salomão é a Clavícula de Salomão, que a gente está falando, que é um texto posterior. É uma obra de ficção ou não? Aí a gente entra num campo de fé, né? Então, assim, é uma obra que provavelmente foi escrita por um ser humano. Se esse ser humano, se essa pessoa que escreveu a Clavícula de Salomão estava inspirada, aí você vai precisar acreditar na coisa. Isso não tem como... É impossível de saber, né? A gente não sabe quem escreveu e a gente não consegue saber com certeza. Eu diria que não é nem o que eu mexo, né? Porque como é impossível de saber, eu não me importo muito, assim. O que eu me importo e o que mais me interessa é saber como que isso influenciou a existência da gente como humano. É aí que eu tô mais interessada. Show. A gente tem mais uma aqui do Rodrigo. Ele falou assim... Não. Os exorcismos católicos e as sessões espíritas lidam com a mesma ideia de possessão demoníaca ou são coisas totalmente diferentes? Nenhum nem outro. nem a mesma coisa, nem é totalmente diferente. A gente tem, quando a gente fala dos exorcismos católicos, e aqui a gente tem um caminho muito longo que a Igreja Católica fez na sua questão de exorcismos. Em geral, a Igreja Católica, hoje em dia, leva muito a sério o que eles vão considerar um exorcismo, né? O espiritismo, ele tem bases cristãs, então ele vai estar procurando coisas similares à Igreja Católica, mas são coisas diferentes. Então, como a base é a mesma, né, cristianismo, então os dois vão ter coisas similares,
Mas cada um foi para um caminho. Uma coisa que a gente esquece sobre o espiritismo é que o espiritismo ele foi pensado muito como uma visão cientificista, né? Uma visão científica de tentar entender o mundo. Isso é uma visão científica do século XIX que vai se desenvolver de outras formas. Olha, eu ofendendo todo mundo. Olha aí. Mas não, a ideia, gente, de novo, né? Quando eu falo isso, eu não tô querendo dizer, então você tá dizendo que é mentira. Não, não tô dizendo nada disso. O que eu tô dizendo é, historicamente, o espiritismo surge no século XIX, dessa forma, por isso que ele é baseado em ciência no século XIX. Existe demônio ou não? Tá fora da minha alçada de saber. Eu tenho zero habilidades de saber isso. Não é você que vai dizer com certeza. Eu não, tenho certeza de nada. Ó, a Lia falou assim, no purgatório existem demônios? Então, daí a gente tem que pensar o purgatório como uma visão católica, né? De novo, eu tô trabalhando aqui com a parte de história e com o que eu sei. No purgatório existem demônios? Até onde eu me lembro, não. Até onde eu me lembro, o purgatório, ele é... Inclusive, o purgatório não existe mais, né? Não. Eu acho muito bom. O Papa acabou com o purgatório. O outro Papa, o Ratzinger, o Bento. O Bento acabou com o purgatório. Ou foi... Não foi com o purgatório que ele acabou. Ai, gente, eu confundo qual dos planos ele acabou. Eu acho que o purgatório não. Acho que ainda é uma ideia existe ainda, né? Tá, o purgatório existe, não existe mais o limbo. É isso, ele acabou com o limbo. Tinha o purgatório e o limbo. Eram duas coisas diferentes. O purgatório é o lugar onde as pessoas vão pra expiar seus pecados pra poder depois ir pro céu, né? Mas aí a gente já tá falando de catolicismo e eu não sou muito versada em catolicismo pra falar sobre isso. Tá. Vou falar besteira se eu ficar falando. Beleza. O André... Desculpa. O André falou assim... Por que você acha que o ser humano tem tanta necessidade de criar a figura do mal? Eu acho, né? Porque eu acho que a gente... É muito difícil viver com a aleatoriedade da vida. Eu acho que é muito difícil aceitar que coisas horríveis acontecem com pessoas incríveis porque sim. Porque é aleatório. Porque não tem explicação. Eu acho que isso é muito dolorido de pensar. Então, eu imagino que é por isso. Mas, de novo, se eu tivesse essa resposta, gente, eu estaria muito mais rica se eu tivesse esse tipo de resposta pronta, assim. O Carlos falou o seguinte... A bruxaria tem alguma relação com o diabo ou isso foi uma construção social? Construção social. Claro que existe, por exemplo, a bruxaria herética, que é um campo da bruxaria que existe hoje em dia, no qual elas vão se apropriar de coisas cristãs e tal, e trabalhar com isso dentro do pensamento delas. Mas a bruxaria, em geral... É interessante também a gente lembrar que a bruxaria que existe hoje, como uma coisa mais organizada, ela surgiu... Ela é uma invenção dos anos 60, 1960. Mas é baseado em coisas antigas. Sim, é baseado em coisas antigas, não deixa de ser contemporânea, né? Então, ela é uma prática contemporânea, uma religião contemporânea. Já a bruxaria que as pessoas eram acusadas na Inquisição, outra história completamente diferente, e daí... tem muito mais a ver com uma sociedade misógina que perseguia as mulheres e achou uma desculpa para persegui-las. Então as pessoas... É um pouco diferente, assim. A bruxaria tem a ver com o diabo? De acordo com os inquisidores, sim. Mas isso aí é a opinião deles, né? Não quer dizer que seja a forma como... Enfim, dá pra gente fazer um episódio inteiro só de bruxaria. Já se conectando com essa, a Vanessa falou assim... Por que você acha que as religiões afro-brasileiras ainda são tão estigmatizadas como coisa do demônio? Essa verdade, é boa. Né? Essa é boa. Isso tem a ver com racismo. Mas tem a ver também com a escravidão, não tem? Tem, mas tem muito a ver com racismo no Brasil. Porque a ideia de que visualizar as religiões afro e as religiões afro-brasileiras como satânicas ou como relacionadas ao diabo é uma coisa muito particular nossa, do Brasil. Não é uma coisa do mundo todo. Então, se for para a Europa, os católicos nem pensam nisso. Ou os protestantes, enfim, os evangélicos, né? Isso tem muito a ver com quem que é construído como o inimigo no Brasil, né? Então, se os negros são os inimigos, logo, tudo que eles fazem é do diabo. E a gente ouve muito esse discurso, né? De que, Exu é o diabo. Exu não é o diabo, não tem nada a ver. Porque vem de outra matriz. E daí que a gente volta lá no passado, né? Nessa ideia de um ser maligno. Exu não é um ser maligno. Exu é um ser que pode ser bom ou mal. Mas a gente ideia de Exu igual ao demônio, né? Isso é uma ideia dos cristãos. Isso. Não é uma ideia da religião de matriz africana, né? Não, todo mundo que eu conheço trata Exu de uma outra forma, realmente. Com certeza, porque não tem nada a ver. Só que é muito fácil você dizer isso. Exu é o diabo, porque esteticamente ele lembra algumas coisas do diabo. Vê a imagem pra gente. Né? As cores, essa coisa de associar o vermelho e o preto como cor maligna.
essa coisa de... Isso tem muito mais a ver... Eu falo racismo... Só para as pessoas entenderem, assim, não tô falando levemente, assim, eu falo no racismo no sentido de que a gente cresceu numa sociedade racista no Brasil. Todo mundo é racista em alguma medida no Brasil. Não, todo mundo é racista em alguma medida, eu também. E o importante é a gente tentar entender, tá enraizado, porque é uma coisa tão sub na nossa cabeça que é difícil a gente saber. Posto isso, você olhar para a religião do outro e dizer, não, a religião do outro é necessariamente o trabalho do demônio, não tem nada... É você, né, trazer uma referência sua para uma religião que não tem essa referência. A figura, de novo. Você tem o preto e o vermelho. Mas tem figura onde ele é vermelho também, não tem? Acho que sim, tem muita figura. Eu já vi. Também. E assim, não tem nada a ver. Ele é um abridor de caminhos, ele é O tridente também é associado ao demônio, não é? De novo, não também é associado ao demônio, uma construção da Idade Média. Mas, por exemplo, deuses gregos também tinham... Também tinha um tridente. Tem tridente em um monte de lugar. Poseidon, talvez. Poseidon tem tridente. E durante a Idade Média vai passando a ideia de que o demônio tem tridente. Daí, na nossa cabeça, a gente associa... Solidifica isso, mas... Exu vem de um paradigma completamente diferente. Ele vem dessa ideia de que ele não é maligno. Mas ele se veste de preto. Sei lá, gente, eu tenho um monte de amigos que se veste de preto né? Estamos aí. Eu sempre tô de preto. A coisa mais fácil é eu pegar roupa preta, calça preta, camisa preta e tudo mais. Ele tem capa, ele tem tridente. Um monte de coisa tem tridente, né? Então, enfim, tridente era uma arma, gente. As pessoas usavam na guerra, né? Não é uma coisa assim... Então, no Brasil, a gente vai ver as raízes de matriz africana. O cristianismo vai se dizer muito, são construções do diabo, porque a ideia é fragilizar aquelas pessoas. Mas não tem nada a ver, porque vem de uma raiz diferente, vem de um lugar diferente. A gente estava falando, né, que eu falei lá no começo, assim, a gente vai falar de judaísmo, a gente vai falar desse lugar aqui. E daí, sei lá, se a gente tá falando da Nigéria, a gente tá falando de outra questão. A gente tá falando dos povos Yorubá, a gente tá falando de outra questão. Completamente diferente com essa coisa. São pessoas que também olharam pro mundo e falaram, cara, e agora? Como que a gente entende as coisas horríveis que estão acontecendo? Só que eles entenderam de outra forma. Eles não entenderam que tinha um mal encarnado. Pois é. Não existe um mal encarnado pra visão... né, para uma visão mais de matriz dessas religiões afro-brasileiras. E daí não é minha especialidade também, né? Vamos deixar isso claro. Só lembrando que Exu não é diabo. Quer falar um pouco também dos orientais, os chineses, os japoneses, como eles veem o mal? Ou eles também... Continuar? Então, eles também têm uma visão... eles também têm essa visão mais... que você não tem um mal encarnado, né? Você não tem uma coisa que é só mal o tempo todo. Aquela figura, né, do I Ching... Tem um pouco de mal dentro do bem, o bem dentro do mal. As animações, os animes, os quadrinhos, os mangás japoneses, você vê sempre que o mal, ele ajuda às vezes ele atrapalha a figura daquele protagonista da história. Porque não tem essa ideia né, essa coisa maniqueísta, como você falou, né? Eu assisti agora, muito bom também, um anime muito legal, que o demônio que era contra quem eles estavam lutando, que abriam portais... Ele tinha uma motivação boa, mas o resultado era ruim. Como às vezes você também vê que o demônio ou o espírito ruim tem uma... Ele quer fazer o mal, mas ele usa formas boas, né? É muito louco isso. Então, assim, essa ideia de que precisa de um bem e um mal é uma ideia cristã. Ocidental. É uma ideia da gente ocidental. E a gente acha que ela sempre foi a mesma ideia para todo mundo, mas não é. E muda até de região e religião também, essa ideia da culpa, né? Que sim. O catolicismo acho que é mais evidente, essa ideia de que a gente já é culpado, a gente é pecador, é culpado e não tem jeito. Minha culpa, minha máxima culpa, né? A gente já nasceu com esse pecado. Você vê que a diferença do pensamento do Brasil, que é um país católico, para um país protestante dos Estados Unidos, onde eles não sentem culpa em enriquecer ou ser próspero, e aqui tem... eu ganhei muito dinheiro, mas eu não sei o que. Sempre tem uma justificativa para não se sentir mal por ter dinheiro, por ser próspero, ou por ter uma família boa e não sei o que. Já dizia o espírito o protestantismo e o espírito do capitalismo, né? Já tem teóricos pensando nisso, sei lá, 200 anos atrás, considerando como que essas coisas se encaixam, assim. E daí você vai ter muitas religiões do mundo, e se a gente for para o Oriente é mais comum também, assim como na África também é mais comum, assim como em religiões
religiões, em espiritualidades aqui, nativas aqui também da América, né? Que você não tem a necessidade de uma figura maligna per se. Você tem muitas vezes relacionado à ideia de que tem coisas que são boas e más ao mesmo tempo. O budismo, eu preciso estudar mais o budismo também, né? Como eles entendem o mal também, essas coisas. E a ideia do... Porque... E daí a gente volta pro que é o mal, né? Eu brinco, tem um pessoal inteiro aí da filosofia, tem uma área inteira da filosofia dedicada a estudar o mal. E a entender, porque, não, o mal é ausência de bem. O que é o bem? O bem é estar com saúde. Mas aí, às vezes, você ficou doente e isso te deu uma vantagem depois. Então, isso foi ruim ou foi bom? E daí, quando você vai começando a balizar, assim, vai ficando difícil de definir. Isso é necessariamente mal, isso é necessariamente bom. Não é possível que eu já ganhei a corrida e você ainda não se inscreve, deixou o like e comentou. Que lerdão!